Pai, obrigado por esse dia, pela Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia. Ó Deus, nós te pedimos nessa noite, como disse o salmista, abra os nossos olhos, ó Deus, para que eles possam contemplar as maravilhas da Tua lei. Que o Senhor nos abençoe nessa caminhada aqui, que em tudo o Teu nome seja glorificado e a Tua igreja seja edificada. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, meus queridos Colossenses. Nosso querido apóstolo Paulo escreveu essa carta. São apenas 4 capítulos, mas pensa numa carta extremamente rica. Parafraseando, falou pouco, mas falou bonito. Seria a carta de Colossenses. Falou pouco, mas falou muito, não é? Seria Colossenses. Colossenses é tido como um tratado cristológico, né? Assim, uma das cartas mais teológicas, em boa parte dela, do nosso querido apóstolo Paulo. E como eu gosto de fazer, estudando as cartas, nós vamos começar hoje assim falando um pouquinho sobre o contexto. Por quê? Entendendo o contexto, escancara-se o texto. Então vocês vão ver algumas coisas aqui que eu tenho a certeza, a convicção, eu estou convencido de que nunca na história, eu tenho a certeza que vocês irão ler o texto, parece que está com farol assim, ó. Então é bem legal quando a gente faz esse tipo de coisa. Então vamos lá, quando a gente fala Colossenses, a gente está falando de uma cidade chamada Colossos, tá bom? E diferente de Corinto, eu lembro que eu falei bastante isso aqui quando estudamos Corinto, que era uma cidade extremamente importante, aquela coisa toda. Colossos, filho, é igual aquela cidadezinha assim que você vai mexendo no mapa, você nunca nem ouviu falar, né? Aquela cidade assim que, eu lembro uma cidade que eu fui tocar uma vez, numa viagem missionária, nós passamos por uma cidade chamada Passa Bem, não sei se alguém conhece, eu fiquei brincando com o nome da cidade, é Passa Bem, porque você passa bem rápido. Literalmente a cidade era uma rua, não tinha nada, só tinha uma ponte lá, que você saía da cidade, tudo e tal. Colossos era mais ou menos isso. É uma cidade assim, muito insignificante, no sentido comercial, né, assim, cultural. Então, se era uma cidade de não muita proeminência, deveras, você vai ver que não vai ser uma cidade assim que vai atrair muita coisa. Mas, entretanto, todavia, porém, essa tal de Colossos ficava perto da nossa querida Laodiceia. Aí a gente já começa a lembrar um pouquinho dessa tal de Laodiceia, porque ela vai aparecer onde, gente? Apocalipse. Nossa querida Laodiceia é uma das 7 igrejas, as quais o nosso querido João, não o Batista, mas João o Presbiteriano, escreveu as cartas ali, né, que Cristo se dirige àquelas igrejas. Colossenses 4, 13 a 16. Olha lá, Laodiceia passando assim, geralmente são textos que passam desapercebidos para a gente, né? Vai lá. E dele dou testemunho de que muito se preocupava por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos Laodicenses e a dos de Laodiceia. Lede-a igualmente perante vós. Ah, muito bem. Eles eram tão miguxos ali, estavam tão próximos, que o que Paulo fala? A carta que eu escrevi à igreja de Laodiceia, onde que está essa carta? Ninguém sabe, ninguém viu, seja lida perante vocês, e a carta que eu escrevi a vocês, seja lida também na igreja de Laodiceia. Laodiceia, gente, ela é uma igreja assim, até muito pregada, né, nas igrejas evangélicas hoje, porque lá Jesus vai falar, né, aquela coisa toda,
você não é frio nem quente, né? Você é morno, então por isso estou a ponto de vomitar-te da minha boca, aquela coisa toda. E quem geralmente lê esse texto imagina que esse frio ou quente tem a ver com o seu nível de pentecostés, né? Quanto mais pentecostal, mais fogo. Tem fogo aí, irmão? Tem fogo aí, né? Crente não pode ser frio, aquela coisa toda. Não é essa a ideia do texto, porque a nossa querida cidade de Laodiceia era algo tipo nossa Caldas Novas, que havia fontes de águas termais, fontes naturais de água quente. E olha só que doideira, lá na cidade de Laodiceia, eles faziam tratamentos assim com essas águas, porque juntava-se água fria com água quente, da água morna. E essas águas eram utilizadas para que as pessoas ingerissem e provocassem vômito, o vulgo chamou Juca. Então eram águas usadas no tratamento de doenças intestinais. Então daí que você vê, quando Jesus fala assim, porque você não é quente nem frio, estou a ponto de te vomitar da minha boca. Isso não tem nada a ver com 1000 graus de unção na sua vida, viu? Não, como é que está o termômetro da sua vida, hein? Está 1000 graus de unção, não tem nada a ver com isso. Jesus está usando uma figura de linguagem de algo que era muito conhecido daquele povo. E ele fala também para aquela igreja, se você diz, né, eu sou rico e abastado e não tenho necessidade de nada, e o que Jesus fala? Ô filho, você não está sabendo de nada, mal sabe você que é pobre, cego, miserável e nu. Algumas traduções vão dizer digno de dó, né? Recomendo-te que de mim compre vestes novas, aquela coisa toda, colírio para os olhos, porque lá em Laodiceia também tinha o centro oftalmológico de Laodiceia. Então, tipo assim, você pode ver que Jesus vai usando coisas daquela cidade para trazer a sua mensagem, amém? Então é só para você não ficar, ai meu Deus, será que eu sou quente? Ai meu Deus, será que eu sou frio? Não tem nada a ver com o nível de pentecostés da nossa vida, tá bom? Então vamos lá. Colossos então ficava perto de... Ok. Aí eu quero fazer uma pergunta para você. Tome cuidado com perguntas óbvias, porque a resposta pode não ser tão óbvia assim. Então, eu quero te fazer uma pergunta óbvia nessa noite. Quem ou o que é Jesus para você? Dá até o título de um livro, né? Quem ou o que é Jesus para você? Pastor Wellington Melo, prefácio, pastor Gustavo Viana, hein? Sucesso de vendas. Vamos lá. Quem ou o que é Jesus para você? Você como um crente, o vulgo crente. Quem que é Jesus ou o que é Jesus para você? Jesus é lindo. Ele é... Não. Estou pensando assim. Quem é Jesus para você? A resposta a essa pergunta, ela é fundamental. E a resposta a ela determinará a sua vida. A sua maneira como você age com Deus, a sua maneira como você age com o próximo, a sua maneira como você age com o mundo e a maneira como você age com você mesmo. Gente, olha só que doido. Essa pergunta aqui, ela tem tudo a ver com a carta de Paulo à igreja de Colossos. O que acontece? Quando a gente vai perguntar assim, quem ou o que é Jesus para nós, talvez até mesmo por essa nossa vivência religiosa, muitos de nós, a primeira coisa que vai puxar é Jesus é meu Salvador. Não é? Porque a gente pensa assim, eu era pobre, perdido, miserável, aquela coisa, pecador, mas Jesus me salvou. Inclusive, Paulão, né? O senhor falou isso lá, 1,13, que ele nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Não é? Então, tipo assim, a ideia de ser salvo, quando a gente pensa assim, Jesus, eu sou salvo por Jesus, ou seja, eu vou passar a eternidade com Ele, eu não vou passar longe de Deus. Seria essa a ideia. Mas, será que, quando a gente fala isso, não seria uma perspectiva, em certo modo, reducionista? Porque é como se eu penso em Jesus simplesmente como alguém que me tira de uma realidade, aqui e agora,
já comprou a passagem para mim, está garantido, já fez o check-in ainda, inclusive, e vai me colocar lá naquela realidade assim, maior paz e amor, velho. Os anjos cantando amém, né? Não tem boleto, aquela coisa toda, todo mundo feliz. Mas quando a gente pensa Jesus, é muito legal você pensar os escritos paulinos, os escritos joaninos principalmente, Jesus não somente como Salvador, por favor, entenda o que eu estou falando, né? Não é que isso é pouca coisa. Mas Jesus como a causa, o meio e a finalidade de toda a existência. Isso aqui é muito importante. Lembra que eu falei com vós, Messias? Quando eu respondo essa pergunta, isso determina a maneira como eu lido com Deus, com o próximo, com a vida e comigo mesmo. Porque se eu imaginar que Jesus é só meu salvador dessa realidade para aquela lá eterna, eu corro um risco muito grande de me lixar para essa realidade aqui. Estou nem aí não, afinal eu estou indo ser salvo. Mas é muito louco quando a gente pensa nessa perspectiva, Cristo como a causa, como o meio e como a finalidade de todas as coisas. Isso aqui é muito, muito importante. Tanto que, eu acho que o neocalvinismo, ele traz muito essa discussão, na figura do Kuyper lá, né? Tipo, tem uma frase muito famosa do Kuyper, não tem 1 centímetro da nossa vida que Cristo não olhe e diga, né? É meu. Né? Porque a gente começa a fazer aquela separação entre o religioso e o secular. Tipo assim, a minha salvação e o secular. Aí Jesus está olhando e falando assim, é Juninho demais. Não entendeu ainda, não é isso. Isso que é muito importante. Então, a gente vai começar a pensar Jesus como princípio, como meio e como fim de toda a existência. Beleza? Olha só, ele não é somente, não tem simplesmente um significado individual, eu sou salvo. Lembra que para muitos essa relação dele com Jesus, tipo assim, eu sou salvo, não é? Mas também cósmico. E quando eu estou pensando assim, cósmico, eu estou pensando no cosmos, em tudo que existe. Isso aqui é muito legal. Aí você para e pensa assim, mas existem não sei quantos milhões de galáxias. E não tem nada lá. Um exemplo, não tem nada lá. Mas isso existe por conta de Cristo e para a glória de Cristo. Essa é a resposta dos apóstolos para essa pergunta, quem ou que é Jesus? Então, tipo assim, se eu entendo que Cristo é Senhor sobre toda a criação, a minha preocupação agora, ou a minha visão, não se resume à minha salvação. Porque, gente, verdade seja dita, muitos crentes, de maneira inconsciente, pensam o seguinte, eu sendo salvo, filho, que pegue o fogo para lá. Eu sendo salvo, que estou nem aí que as baleias estão morrendo, antes elas do que eu. Eu sendo salvo, estou me lixando para o descongelamento das camadas polares lá. Eu estou sendo salvo. Então isso aqui é muito importante para o nosso entendimento da carta aos Colossenses. Nós estamos falando de um Cristo, que é o Senhor do cosmos, é o Salvador individual? Mas é o Senhor do cosmos, e o cabeça da igreja. Tá bom? Continuando então, o que nós sabemos sobre a igreja em Colossos? Algumas informações básicas que estão no texto aí. Primeiro, o escritor não a conhecera pessoalmente. Ou seja, se tratava de uma igreja em que Paulo, até esse momento, não havia visitado, não conhecia aquela igreja. Isso aqui é muito legal, que mostra como a autoridade paulina era firme naquelas igrejas. Diferente de quando nós estudamos lá Corinto, lembra que a gente falou que
Paulo tinha uma dificuldade entre aspas, né, de que as pessoas em Corinto reconhecessem a sua autoridade, seu apostolado. Isso aqui já não era. O que é que Paulo fala? Eu estou vendo. Não, ele diz, eu tenho ouvido. Quando nós começamos a estudar as cartas, eu lembro que eu falei assim, olha, isso era muito comum. Às vezes o cara não estava na igreja, mas tem sempre um profeta, né, que revela o oculto e o escondido, né, aquela coisa toda. Hoje em dia está ali, ó, Paulo, ó, todo mundo filmando, assim, ó, Paulo, ó, o que está acontecendo? E mandava lá no WhatsApp de Paulo o que estava acontecendo. Provavelmente, você que, né, sonha em ter mais um filho aí, pode colocar esse nome aí no seu filho, Epáfras. Nome bonito, né? Você está em dúvida de qual nome colocar no seu filho, Epáfras, né? Nome bonito, recebe aí, ó, vai dando glória. Provavelmente, Epáfras plantou essa igreja. Leia para mim, por favor, o versículo 7. Vocês aprenderam as boas novas por meio de Epáfras, nosso amado colaborador. Ele é servo fiel de Cristo e nos tem ajudado em favor de vocês. Muito bom. E esse tal de Epáfras aqui, pelo que Paulo fala, a gente assim não tem muitos detalhes, mas quando ele diz assim, o que vocês aprenderam através de Epáfras. Aí a gente começa a voltar lá em Atos, né, lembra um pouco desse movimento de crescimento da igreja. Né, os apóstolos tinham lá os seus discípulos, que por sua vez iam plantando as igrejas, tudo e tal, e por aí vai. Ok? O que era bom, também era algo muito perigoso, e a gente vai ver por quê. E possivelmente, essa igreja se reunia na casa de Filemon, né? Tipo assim, eles tomaram como exemplo a Imersão Church, que tem o Partido do Pão, né? Nas casas, falaram assim, nós gostamos dessa igreja, né? Nós vamos copiar esse negócio. Lê lá Filemon, versículo 2, por favor. E a nossa irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Muito bom. Velho, você já imaginou que doido, uma igreja reunida no lugar onde tem escravo? Porque Onésimo era escravo de Filemon. Mas isso aí é assunto para outra carta. Beleza? Continuando, pois, aqui, o que a gente sabe sobre esse tal de Epáfras, além de que ele era X9 para Paulo. Ele era X9 da igreja, né? Ele que revelava o oculto escondido ali naquela igreja. É possível, é bem provável que esse tal de Epáfras aí se converteu quando Paulo estava em Éfeso. Né? Lembra que Paulo passa 3 anos na cidade de Éfeso, lá ele planta aquela igreja, aquela coisa toda. Então tem um grupo aí que se converte. Provavelmente Epáfras está nesse meio aí. Quem vai ler para a gente, por favor, Atos capítulo 19, versículos 7 a 10. E eram ao todo uns 12 homens. Paulo, entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, discutindo e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas como algum deles se endurecem e não obedecem, falando mal do caminho diante da multidão, apartou-se deles e separou os discípulos, discutindo diariamente na escola de Tirano. Durou isso por 2 anos, de maneira que todos que habitavam na Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Muito bem. Quem converteu ali? Judeus e gregos, né? Ou então gentios vão aparecer aí também. Então, provavelmente, Epáfras estava nessa leva aí. Esse cara também, ele era natural de Colossos, que é uma coisa muito interessante, né? Como que alguém de uma região, conhecendo a região, geralmente é mais gabaritado para tocar um trabalho ali naquele lugar. A ideia é que Epáfras sai do meio desse povo. Então, a gente entende que ele era dessa cidadezinha lá, né? Sem muita relevância para a sociedade como um todo. E pelo que Paulo escreve na Filemon, Epáfras se tornou prisioneiro com Paulo. Diz a tradição
que esse Epáfras se fez prisioneiro com Paulo. Não é que Epáfras foi preso. Epáfras ia para a cadeia para ficar com Paulo. Ô, gente, sério, acho que nem meu irmão fazia isso. O cara foi para a cadeia para ficar com Paulo. Então você percebe que era um cara bem íntimo assim de Paulo, né? Então percebe-se que era um cara gabaritado, um cara que com certeza estava aprendendo muita coisa, tudo e tal, mas ainda assim você tinha umas certas limitações, tanto que ele tinha que recorrer a Paulo, por exemplo. Por que eu digo isso? Você vê algum dos apóstolos recorrendo um ao outro? Não, eles já estavam habilitados para lidarem com as devidas situações. Vamos lá, continuando. O que então que vai motivar a escrita da carta a essa igreja de Colossos? Porque você para e pensa assim, pô, mas por que Paulo ia gastar, né, se preocupar tanto? Não é uma igreja com tanta expressão, aquela coisa toda, e por aí vai. Mas, como um bom amante do churrasco, eu aprendo uma coisa que é aplicável na vida. O fogo começa com uma fagulha. É ou não é? Ou alguém aqui é tão bom churrasqueiro que já chega assim, já taca, já abrasa, já pega tudo. Como que o fogo faz? Ele vai espalhando. Um fogo não começa grande. Sim ou não? Não. Ele não começa grande. Aí você vai entender o seguinte, tá, a igreja é pequena, mas o que está acontecendo ali é muito sério. Daí a intervenção paulina. Então nós poderíamos apresentar 2 pontos aqui, para entendermos a escrita dessa carta. Primeiro, uma questão doutrinária contra o gnosticismo. Obviamente, a gente não vai ver lá na Bíblia assim, eu fiquei sabendo que tem uns gnósticos no meio de vocês aí. Você não vai ver essa palavra gnosticismo. Mas você vai ver um discurso contra o gnosticismo. Que a gente sabe aí, né, que foi uma pedra no sapato da igreja no primeiro século, esse tal de gnosticismo. Tá bom? E como que Paulo vai tratar essa questão? De uma maneira doutrinária, questão de fé, sistematização de fé. Lembra que eu perguntei para vocês quem ou o que é Jesus para você? Capítulos 1 e 2 de Colossenses estão com a resposta. Então, a primeira parte, a primeira metade da carta é uma questão doutrinária, uma questão cristocêntrica, uma doutrina em relação à pessoa e obra de Cristo, e depois você vai ter uma questão ética, ou seja, como Cristo molda a conduta do cristão, né? Porque é aquela velha máxima da igreja, tipo assim, Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador, mas será que é só isso que Ele quer ser? Ou esse Cristo também é o meu modelo? É uma questão ética. Entende? Não é uma questão assim, doutrinária. É uma questão ética. E onde que nós vamos encontrar isso? Capítulos 3 e 4 de Colossenses. Então, nos capítulos 3 e 4, nós temos questões éticas. Beleza? Continuemos? Bora lá. Vamos pela definição de gnosticismo. Se eu estou falando que está combatendo o gnosticismo, vamos definir gnosticismo. Movimento religioso. E sabe o que é o louco do movimento religioso? É que eles não tinham lá Igreja Batista Gnóstica. Você não tinha a Convenção Gnóstica Batista. Você não tinha a Convenção Gnóstica de Jerusalém, de Roma. Movimento religioso, mas um movimento que penetra, permeia e domina as religiões, inclusive o cristianismo.
Então, quando a gente está falando de gnosticismo, a gente não está falando de um grupo que se reúne, mas um grupo que porta umas ideias, e esse grupo está dentro das igrejas. Seria mais ou menos essa ideia. Primeiro, algumas coisas aqui do gnosticismo. Ele é sincrético. Qual é a ideia de sincretismo, gente? A reunião de elementos peculiares de diferentes religiões, diferentes crenças. Entenderam? Beleza? Ok. Esotérico. Tem muito de misticismo nisso aqui. Beleza. Se o cristianismo está institucionalizado, ele está ali permeando o cristianismo nesse século. Você, na medida que a gente estudar Colossenses, vai ficar muito claro para você também os escritos joaninos. Porque João é o cara do Novo Testamento que vai deliberadamente bater de frente com o gnosticismo. Beleza? Continuando aqui. Não tem como a gente esgotar o assunto gnosticismo, por quê? Ele é muito diversificado. É tipo você falar de igreja evangélica. É uma teia, filho, uma teia infinita, várias ramificações ali, não tem como. Mas existem alguns elementos que a gente consegue extrair a partir da fala de Paulo, que eram comuns no gnosticismo que permeava a igreja em Colossos. Gente, eu estou falando de uma igreja que se reunia numa casa. Então pressupõe-se que essa igreja não era super, mega, gold, ultra. A gente não sabe assim quantas pessoas tinham, mas poderia ser uma célula que fosse, com 15, com 20 pessoas. Mas olha para você ver como que aquilo estava permeando o cristianismo. Vamos lá, alguns elementos. Muita ênfase nos aions. O que seria isso? Seres celestiais. Né, a ideia do anjo, do culto aos anjos, né, seres celestiais que são emanações de Deus. Ou seja, se você tem ênfase nisso, é de se esperar que a pessoa e obra de Cristo fique marginalizado. Ou seja, enfatizava-se tanto essas coisas em detrimento da pessoa de Cristo. É mais ou menos, imagina você chegar aqui, na igreja, aí de repente o pastor Hélio está pregando, não, mas com anjo, tem um anjo aí do seu lado, com anjo isso, com anjo aquilo outro, o anjo, tem anjo aqui, tem anjo acolá, e anjo para lá, e anjo para cá, e anjo, aí você vai falar assim, pô pastor, você não vai falar de Jesus não? O legal, né gente, é que isso não acontece nos nossos dias, graças a Deus não acontece, graças ao bom Jesus, hein? Nós somos melhores do que eles, que isso não acontece no nosso meio. Estou pensando em igreja evangélica. Então você tinha muito essa questão. A gente não faz isso com anjos, mas pior, a gente faz isso com demônio. Cara, mas vai falar de capeta assim lá longe? O povo sabe o quanto capeta calça, que música que ele gosta. Fala, mas fala assim, em Jesus. E Jesus. Não é? Então, tipo assim, a questão dessas figuras dos anjos, aquela coisa toda. E qual que é o problema disso? A visão sobre Cristo era que Cristo era apenas mais um. Cristo era apenas mais um desses espíritos aí, os aions. Então falava-se tanto nisso, e a pessoa de Cristo começava a ficar de lado. Tá bom? Era uma das marcas desse gnosticismo aí. Segundo, Cristo até poderia, e era, né, adorado, só que em pé de igualdade com os demais seres celestiais. Isso era até adorado, mas Cristo era só mais um. Você consegue perceber o problema disso? Ora, qual é a razão da igreja, gente? É Cristo. Aí a gente começa a falar, não, é só mais um, é como se a gente falasse assim, é como se você e eu quiséssemos comparar Cristo a Maomé. Um profeta. É Elias, é um cara fora da curva. Mas não é. E é interessante essa questão,
que Cristo era só mais um, que esses seres eram também vistos como mediadores entre o ser humano e Deus. Aqui começa a ficar mais claro para a gente, começa? Pensar essas coisas assim como o anjo, como mediador entre eu e Deus. Aí você vê, por exemplo, o culto aos anjos, a oração aos anjos. Aí você vai entender, por exemplo, quando o nosso querido apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que há um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus, o homem. Isso aqui é muito legal, guarda Cristo Jesus, o homem, tá? Nós vamos precisar dele lá na frente. Por que eu estou falando isso? Se você pegar Colossenses 1 e 2, você vai ver como que Paulo, assim, ele fica até repetitivo, não é repetitivo, mas muito enfático, no sentido, Jesus que fez, Jesus que fez, Jesus que fez, Jesus que fez. Isso aqui não é à toa. Ele está combatendo essas coisas aqui. Então, pensar em Jesus como um dos vários mediadores, isso aqui já é um problema seríssimo. Lembra sempre da minha pergunta: quem é ou o que é Jesus para você? Por quê? Sendo esses seres divinos, dotados de poderes, aquela coisa toda, eles vão também serem vistos como quê? Participantes da criação. Voltando lá no tal dos Aions, olha qual era a visão que o gnosticismo tinha desses Aions. Quem vai ler agora, por favor? Esses seres angelicais também eram vistos como participantes da criação dos cosmos. Esses cabras aqui, então, eram vistos como participantes da criação. Vamos voltar lá em João capítulo 1, versículo 1 em diante. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tudo que foi feito pelo seu intermédio. Nada do que foi feito sem ele se fez. Em quem que João está batendo, gente? No gnosticismo. E como é que João já chega? Mais ou menos isso assim. Então, esses Aions aí eram vistos com essa questão, tipo assim, como participantes na criação. Quem pode ler aqui também para a gente? Isso aqui é muito importante. Lembra que o gnosticismo é um movimento sincrético? Lembra disso? Gente, olha só. Fatalmente, a gente não vai gravar tudo que está escrito aqui. Mas se você for tendo relances de algumas coisas que nós estamos falando, na medida em que você lê Colossenses, você vai ver assim, ó. Vai lá. Incorporavam práticas do judaísmo, ao mesmo tempo em que abraçavam a libertinagem. Veja bem, o gnosticismo, ele vai ter uma ideia de que a matéria é má. A matéria é má. Aí eu lembro quando a gente estudou hermenêutica aqui, eu citei para vocês o texto de João, quando João diz, que todo espírito que não confessa que Jesus vem em carne, aquela coisa toda, a gente acha que isso é uma triagem que faz com quem está possesso. Lembra disso? Eu lembro que eu falei um pouco sobre isso aqui, que tinha uma corrente dentro da igreja que falava que a matéria é má. Ora, se Cristo é bom, como é que ele pode habitar então numa matéria? Daí esse culto aos anjos, aos seres celestiais, porque eles não habitaram ou não habitam a matéria. Então, como pode ser Jesus puro se ele habita na matéria? Era a ideia aqui, não é? Então, tipo assim, eles vão, então, lidar de duas maneiras com a questão da matéria. Primeiro, eles vão abraçar práticas do ascetismo judaico. Práticas, tipo assim, da negação, por exemplo, era contra tudo que dava prazer, mal alimentava o corpo, comia mesmo, né? Assim, gente, crente não nasceu para ser gnóstico, né?
porque não vai deixar de comer nunca, jamais, né? A gente faz um jejum, é um sacrifício que só Jesus na causa. Imagina você ser agnóstico, só o pai do anjo. Então, tipo assim, a primeira coisa que eles abraçavam eram essas coisas assim muito, eram práticas assim muito rígidas, aquela coisa, você não pode isso, você não pode aquilo outro, não pode isso, não pode aquilo outro. E a gente vivenciou muito isso, né? Crente não pode isso, não pode jogar bola, não pode ir na praia, não pode aquilo, não pode aquilo outro, e por aí vai. Só que eles também adotavam o extremo oposto. Como assim o extremo oposto? Se por um lado eu tenho umas práticas muito rígidas, não pode nada, os caras pensavam assim, filhão, eu estou aqui na matéria mesmo. Só vai resolver na hora que eu partir dessa. Já que eu estou na chuva, eu vou me molhar. Quer saber? Já que o corpo não presta mesmo, eu vou entregá-lo a todo e qualquer prazer. Isso vai nos lembrar, Paulão escrevendo lá em Corinto, tudo me é lícito. Eu faço o que eu quiser, filho, o famoso carpindim. Já que eu estou lascado mesmo, eu vou me jogar, então eu vou entregar o corpo aos prazeres. Que aí, quando a gente lê o cristianismo como um todo, a gente vê que ele não se encaixa nesses extremos. Não é uma vida de não pode, mas também não é uma vida louca não, filho. Né? Tipo assim, você tem princípios, norteadores, aquela coisa toda. Você tem uma reflexão sobre toda a ação e por aí vai. Então, era uma ideia também que estava presente ali na igreja. Que é uma coisa que crente tem, né? Crente é muito do extremo. Ou é assim, ou também é aquela coisa. Era uma das marcas do gnosticismo que estava atacando a igreja de Colossos. Outra coisa muito, muito importante do gnosticismo aqui era a ideia do misticismo sem algo que refletisse na moralidade. Quando eu estou falando aqui de moralidade, eu não estou falando de moralismo, né? Aquela coisa, a moral, os bons costumes, essa geração de hoje, não é isso que eu estou falando. É tipo assim, tudo que a gente faz segundo o julgamento ético e moral, sim ou não? Tipo assim, pressupõe-se que você pensa sobre aquilo que você está fazendo. Exemplo, se você esbarra o carro, né, alguém lá na rua que não tem câmera, não tem nada. Por milésimos de segundo você pensa, eu vou, ou eu fico, ou eu deixo pelo menos meu telefone, o que eu faço? Você está fazendo um julgamento, não é? E quando a gente pensa na moralidade de Cristo, na moralidade do Evangelho, tem muito a ver com a minha relação com o outro. Essa é a ideia da moralidade. E como que isso se aplica nos nossos dias? É como se você fosse aquela pessoa assim, que se diz a espiritual, mas, por exemplo, você não trata bem os seus, os de casa. Um exemplo aqui que eu estou dando, né? Você pensando aqui, aquela coisa toda. É uma coisa que você fala assim, não, eu sou muito generoso na igreja. Amém, glória a Deus, aleluia. Mas você é incapaz de fazer algo por alguém que não é da igreja. Você entende? Que tipo assim, isso é contraditório. É a mesma coisa que você falar assim, não, eu estou aqui, lindo, lindo, lindo és. Aí você toma uma fechada ali, vai, pi, 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 pi. Quase estoura a buzina do pi de tanto que sai falando. Tem sentido isso? Tem sentido? Tipo assim, eu lembro que uma vez eu falei o seguinte, que eu sempre ouvi aquela frase, né? Você tem que ter uma vida de oração, você tem que ter uma vida de oração. Até o dia que eu entendi, lendo a oração do Pai Nosso, que a minha vida é a minha oração. Eu falei, não, agora eu acho que eu entendi o negócio. Né? Então, tipo assim, que prática é essa religiosa, mística? Não, eu estou sentindo, eu estou sentindo, eu estou sentindo. Mas não muda nada na sua vida. Na sua conduta. Então, tipo assim, é mais ou menos isso que acontecia. A galera entrava lá, entrava nos transes, aquela coisa toda, estou vendo, estou sentindo, aquela coisa. E a pergunta do Evangelho não é o que você está vendo, o que você está sentindo. A pergunta do Evangelho é o que você está mudando. Entende? Então, bora.
Outra coisa muito interessante, seguinte, o gnosticismo, quando ele abraça essas práticas ascéticas, isso acaba por gerar nas pessoas um certo orgulho espiritual. Porque a prática ascética, ela te dá a sensação de mérito. Ela te dá uma sensação de mérito. E a sensação de mérito, ela só acontece quando eu comparo. Eu preciso de alguém para comparar, para eu me sentir superior a essa pessoa. Tipo assim, né? Oh, graças a Deus. Lembra lá do cara orando no templo, né? A parábola que Jesus conta, a parábola, né? Mas ele conta do publicano lá e do fariseu. Senhor, obrigado que eu não sou como esse publicano. Lembra disso? Então, tipo assim, a ideia da prática ascética, ela te faz assim, não, eu sou melhor do que o outro, porque o outro não faz o que eu faço. E o Evangelho, Jesus, assim, ele ri do nosso mérito. A cruz é Deus debochando do nosso mérito. É Deus falando assim, ô filho, sério? Sério que você acha que você dá conta? Então, tipo assim, a ideia do gnosticismo eram as pessoas mais avançadas dentro do gnosticismo olhavam para os outros que não faziam aquelas coisas e falavam assim, está no meu nível não, está no meu patamar não. Seria mais ou menos essa a ideia. Aí a gente entende Paulo, por exemplo, quando ele escreve aos Filipenses, ele diz assim, se ele fosse se orgulhar na lei, ele poderia se orgulhar mais do que qualquer outro. Que ele era descendente dos hebreus, né, descendente da tribo de Benjamim, hebreus dos hebreus, circuncidado ao 8º dia, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo pela lei, perseguidor da igreja, o cara era irrepreensível. Ele vira e fala um negócio muito interessante. Eu considerei tudo isso como nada, mediante ao conhecimento de Jesus. Paulo está falando assim, cara, não é que eu não tenho mérito, eu nem consigo ter mérito. Aí Paulo se dirige aos seus irmãos como iguais, e não como, né, de cima para baixo. Isso aqui é muito legal. Então vamos lá. Outra coisa muito interessante também no gnosticismo aqui, é que não criam na expiação feita pelo sacrifício de Cristo. Isso aqui é uma das colunas do Evangelho, a expiação pelos méritos de Cristo, né, pelo sacrifício de Cristo. Como então que se dava a redenção desse povo? Por exemplo, pelo conhecimento. A ideia de gnose, daí vem o termo gnosticismo. Se alcançar o conhecimento, essas práticas ascéticas e essas práticas místicas são essas coisas que te dão a redenção. Não é pelo sacrifício de Cristo. E isso aqui para a gente é importante, por quê? Vira e mexe a gente ouve assim, você ainda tem que pagar um preço. Mas peraí, você tem que pagar preço para quê? Porque o preço que eu tenho que pagar é pela compra que eu vou lá no supermercado, diga-se de passagem, está pagando muito, né? O preço que eu tenho que pagar é pelo pão que eu vou lá na padaria e compro. Agora, você virar para mim e falar assim, ainda tem um preço a ser pago, aí nós estamos lascados, filho. Aí nós estamos lascados e a gente precisa rever o Evangelho. Ô, gente, sabe o que é doido de estudar história, texto e contexto da Bíblia? É que a gente vê como que a história se repete. As coisas só mudam de nome. Só muda de nome. Incrível. A gente pensa assim, novos desafios, dos novos tempos. Também, mas tem muita coisa antiga, viu, filho? Muita coisa antiga que só está com nome novo. Outra coisa que muito legal, gente, só a palavra plenitude ali já vem uns textos saltando assim para a gente. Por quê? Os aions, em seu conjunto, seriam a manifestação da plenitude de Deus. Aí você lembra de Paulo falando, aprove a Deus que nele habitasse a plenitude da divindade.
Gente, vamos entender uma coisa. Os caras, no Novo Testamento, não estão escrevendo porque acham as palavras bonitinhas. Tem um contexto muito importante ali, e que determina como os caras vão escrever. Aí eles seriam a manifestação da plenitude de Deus em seus atributos e em sua natureza. Não é que os Ions seriam, cada um seria a plena manifestação de Deus. É tipo Capitão Planeta, né? Tipo assim, só é Capitão Planeta quando estão todos os elementos juntos. Seria mais ou menos essa ideia. Então eles estão falando assim, que no seu conjunto, esses cabras aqui são a manifestação da plenitude de Deus. Tanto da sua natureza quanto nos seus atributos. Aí a gente tem um problema muito sério. Porque quando a gente vai falar de atributos de Deus, a gente está falando de coisas assim, exclusivas. Olha só que doido isso aqui. Eu pedi para você guardar 1 Timóteo 2,5, não foi? Ok. A redenção do ser humano culminaria então na absorção do espírito humano pelo espírito divino. Anulando assim a personalidade. Você já imaginou como vai ser na eternidade, velho? Tem muita coisa boa, né? Mas assim, você indivíduo, você indivídua, para eu não ser sexista, né? Amém. Ou então você individe. Você já imaginou como que vai ser na eternidade? Tipo assim, a consciência de si, isso é muito louco, né? Tipo assim, a consciência que eu tenho de mim. Eu não sou o santo aqui, o santo não é eu. Né? Tipo, isso é muito louco. Qual é a ideia? Tipo assim, é como se você simplesmente fosse um depósito de energia, que a energia móvel vai sugar a energia lá no final. E você vai ser uma energia perdida. Não. Portanto, há um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, ou o quê? Olha que louco, velho. A personalidade, Jesus Cristo, o homem, o humano. Isso é muito louco. Isso é muito louco. Então, tipo assim, o conceito que a gente tem de eternidade é que é preservada a individualidade, a personalidade. Tudo bem que até a nossa personalidade lá vai ser, né, transformada. Quem fala muito vai falar menos, amém, glória a Deus, aquela coisa toda, né? Tipo, vamos ser transformados. Mas o conceito de individualidade, quem é você, isso permanece. Pelo menos é o que o Evangelho nos ensina. Né? Lembra lá do ladrão com Jesus na cruz? Senhor, quando entrar lá no teu reino, dá moral aí e tal. Ainda hoje você estará comigo no paraíso. Lembra da transfiguração? Você lembra de duas energias que aparecem com Jesus? Quais foram as duas energias? Questão de prova, hein, gente? Elias e Moisés. Então não foram energias, não? Pessoas. Que doido, velho. Elias e Moisés. Então isso é muito importante. E só, gente, vamos lembrar que o cristianismo é novo, aquela coisa toda. Então ainda está muito suscetível a muita coisa. E três coisas aqui em relação aos seres humanos, como eles eram vistos pelo gnosticismo. Primeiro, você tinha os hélicos, daí a palavra grega hélios significa terra, né? Planeta Terra, daí o que a gente chama de heliocentrismo, como a Terra o centro do universo, né? Depois descobriu-se que era o contrário. Quem seriam os hélicos? Quem vai ler para a gente, por favor, quem eram os hélicos? Eu vou colocar 3 conceitos aqui para você falar qual é você, tá bom? Você vai sair dessa noite sabendo quem é você no gnosticismo. Não tem um tanto de jogo assim no Facebook, no Instagram, né? Descubra quem é você em Pantanal. Descubra quem é você não sei o quê. Descubra quem é você na série tal, Game of Thrones. Então hoje você vai descobrir quem é você no gnosticismo. Vamos lá.
Os hélios, esses eram considerados terrenos que se preocupavam somente com a matéria e eram incapazes de se livrarem de seu domínio e seriam extintos juntamente com a matéria. Então, os hélicos eram aqueles que só se preocupavam com a matéria. Estavam tão fissurados na matéria. E quando eu estou falando matéria, eu estou pensando corpo, né? Eu estou pensando valores, prazer, riqueza, essa coisa toda assim. Então, esses eram os hélicos. Eram a ralé dentro do gnosticismo. Porque, lembra que a matéria é má? Lembra disso? Ok. Continuemos. Para a gente encerrar e sair para casa descansar. Nós também temos os psíquicos. Pelo menos o nome agora é mais chique, né? Assim, mais diferentão, né? Então, quanto mais diferente, parece que mais chique é. Quem eram os psíquicos? Os psíquicos, também chamado de os animados. Esse termo fazia referência àquelas pessoas que alcançariam uma redenção inferior pela fé, não pelo conhecimento. Os profetas do Antigo Testamento eram vistos como homens animados. Não. Os psíquicos era tipo assim, outro patamar, já não eram os hélicos. Né? Porque eles aqui não estavam presos na matéria, mas tinham uma relação com o divino através da fé e não pelo conhecimento. Então, tipo assim, eles alcançariam uma redenção, mas redenção de segunda, né? Um músculo, uma senha ali, mais ou menos esse negócio. Seria a ideia dos psíquicos. Dentro desse conceito, até os profetas lá eram vistos como homens animados. Quando eu estou falando de animados, né, tira o pé do chão. Não nesse sentido, mas no sentido de que dotados dessa fé, dessa psique, desse ânimo, desse fôlego. Daí a ideia de animados. Tá bom? Então esses eram os psíquicos. Por fim, você tinha os pneumáticos. Quem vai ler para a gente, por favor, quem eram os pneumáticos? Os pneumáticos, esses seriam os verdadeiros espirituais, os quais, mediante o conhecimento, alcançariam a mais elevada redenção. Esses pneumáticos aqui seriam aqueles que alcançariam a gnose. Esse conhecimento pleno da divindade, oriundo de uma prática ascética aqui e uma experiência mística profunda. Isso seria a gnose. Estou no outro patamar. É algo mais ou menos tipo Nirvana. Lembra lá do Siddhartha Gautama? Que a gente conhece como o Buda, que alcançou o Nirvana. Aquele estado assim tão sobremodo elevado, aquela coisa toda, e pá. Seria a ideia da gnose. Então você tem os hélicos, aqueles que não têm salvação mesmo, já se entregou para a carne e que pega o fogo para lá. Você tem os psíquicos, né? A galera assim animada, de fé, tudo e tal. Isso aqui é muito louco dos psíquicos, porque a ideia do relacionamento com Deus, apresentado pelo Evangelho, é mediante a fé. É mediante a fé. Tipo assim, o Evangelho ele inverte essa ordem, porque você pode conhecer tudo sobre o Evangelho e ainda assim não ter uma experiência de fé. Para quem não tem fé, o Evangelho não passa de informação. Mas quando ele fala assim, fé, lembra lá do carcereiro? O que eu faço para ser salvo? Aí Paulo fala assim, você compra o nosso curso aqui, hoje está na promoção, 3 meses intensivo lá na sua casa. Creia. Creia. Pela fé somos feitos filhos. Cara, isso é muito doido. Pela fé fomos adotados. Cara, isso é muito doido, velho. Pela fé regenerados. Eu posso te dar uma aula aqui, você pode me dar uma aula sobre regeneração, soteriologia, aquela coisa toda. É só informação. Mas a partir do momento que eu creio mesmo, ó. Então eu quero te convidar a ler Colossenses essa semana. Com essas informações aqui de pano de fundo.
Você vai ver assim, parece que ligou o farol alto quando você abrir o texto. Jesus abençoe.